Olá, seja bem-vindo ao canal O Teonoico. Meu nome é Calil Siqueira e você está acompanhando mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, como vocês já devem ter lido pelo título, né? E já devem ter imaginado alguma coisa, ou talvez ainda estejam com um pouco de dúvida. Hoje nós vamos abordar a respeito de um tema muito recorrente na igreja. Se você é cristão ou conhece esse meio religioso cristão, eu tenho certeza que você já ouviu uma dessas expressões. Religião faz mal, a religião mata, a religião não faz bem para as pessoas, a religião aprisiona, você é um religioso, você está sendo religioso, você não pode ser assim, meu irmão. E eu tenho certeza que apesar, de todas as implicações de falar esse tipo de coisa, no meio dessa gente que fala sobre religião, com certeza há pessoas, porém eu tenho certeza que é uma minoria esmagadora, que falam esse discurso, mas infelizmente não sabem, né, o que significa a religião. Mas, como eu disse, é uma minoria esmagadora. E esse vídeo aqui não é a seu respeito, porque eu compreendo que talvez você fale isso na ingenuidade, caso essa seja a sua situação. Porém, a esmagadora maioria de quem fala isso, e o meu problema, e o motivo desse vídeo é com essas pessoas, não fala isso por ingenuidade, fala isso por mau caratismo. E eu vou explicar para você o porquê que essas pessoas têm desvio de caráter ao falar esse tipo de discurso. Para nós começarmos a entender o porquê que essas pessoas falam isso de forma, como que eu posso dizer, enviesada, de forma isenta de caráter, nós precisamos entender o que significa definitivamente a palavra religião. A palavra religião, ela vem de uma palavra que torna, que é a raiz da palavra religião, que é a palavra latina religare. Essa palavra em latim, ela basicamente significa reatar, religar, reconciliar. E essa palavra, por sua vez, tem um sinônimo no próprio latim, que é reconciliate, que dá origem à palavra que nós temos no português, reconciliação. Ela significa basicamente a mesma coisa que o religare, que é reatar, religar, reconduzir. É quando uma parte ofendida ou o ofensor dessa parte ofendida se reconduz à presença da parte ofendida ou do ofensor, de forma a se religar, de forma a se reatar em uma relação que eles tinham antes daquele momento que ocorreu a ofensa. Portanto, a palavra religião, que vem dessa palavra religare, significa adoração, culto, santidade, lealdade. Ou seja, religião nada mais é do que você foi reconciliado, reatado, neste caso com Deus, e nesse reatar, nessa reconciliação do relacionamento com o Senhor, você zela para manter esta relação com Ele. Então você o adora, você o louva, você vive em santidade, vive o obedecendo, porque você não tem mais objetivo de ofendê-lo. E isso é religião. Isso é a reconciliação entre o homem e Deus. Portanto, professar a fé em Jesus Cristo, ser um cristão, como essas pessoas dizem, eles até falam, eu não sou de denominação, não sou de nada, eu sou um cristão.
Você ser cristão automaticamente é ser religioso. Você ter fé em Cristo significa ter uma religião. Porque a própria Escritura diz que o Pai estava no Filho reconciliando o mundo. A própria obra e ministério de Cristo é de reconciliação com Deus. Então, é óbvio que se você se diz, né, a adorar a Deus, ter um relacionamento com Jesus Cristo, né? Se você diz que conhece a Jesus e o obedece, automaticamente você está em uma religião. Não tem como você escapar disso. E aí você pode dizer assim, Calil, entendi o que significa religião. Mas afinal, por que que tantas pessoas dizem por aí, famosas ou anônimas, que não tem religião, que a religião faz mal e etc, né? Tudo aquilo que eu falei no começo aqui do vídeo. Bom, isso é o que eu chamo de a teologia do fracasso / inveja, né? A gente tem, né, algumas heresias, como a teologia coaching, a teologia da prosperidade. Essa eu chamo de a teologia do fracasso, a teologia da inveja. Por quê? É parecido, pessoal, com o freudismo, né? O psicanalismo, e é parecido com o materialismo ateísta marxista, né? Basicamente, o que acontece no ateísmo, né, no materialismo marxista e na psicanálise, né, freudiana, é o quê? Dizer que os erros de uma pessoa, né, não são cometidos porque ela tem mau intento. Não. Ela nunca é a culpada, ela nunca é a culpada tanto dos atos quanto das consequências desses atos. Imagina. A culpa é sempre do pai, da mãe, do amigo de infância, da pessoa no trabalho, do chefe dele. A culpa é sempre dessas pessoas, nunca dela. Ela comete erros, sofre as consequências desses erros, mas ela nunca é culpada. Inclusive, algumas vertentes dizem que você não pode culpar a pessoa, né? E com o secularismo entrando na igreja, acontece a mesmíssima coisa. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós não devemos julgar uma pessoa pela aparência. Nós devemos julgar uma pessoa pelos seus frutos e julgar essas atitudes dela pela reta justiça, que são as Escrituras. Então, nós podemos compreender o que acontece nessa teologia do fracasso, né, essa teologia da inveja, da mesma maneira. Essas pessoas, elas normalmente vivem uma vida horrível, uma vida de desobediência, uma vida onde elas não levam a sério o Evangelho, onde elas não têm relacionamento nenhum com Deus, e quando as consequências vêm, a culpa é de quem? Dos religiosos. Ou seja, se você, sei lá, se veste bem para ir num culto, se você lê a Bíblia e pratica a Bíblia, se você frequenta uma igreja bíblica, você é o culpado do fracasso dele. Você é o culpado de tudo dar errado na vida do fulano. Nunca são os erros deles, sempre é você. Então, basicamente é por isso. O que eles querem na realidade, quando eles falam mal da religião, é falar mal dessas pessoas que querem só viver a vida de uma maneira bíblica. Meio que espelhar o fracasso dela, que é culpa 100% dela nos outros, porque ela não quer assumir as suas responsabilidades. E apesar de toda essa problemática, né, apesar dos esforços para continuar secularizando e relativizando, né, a igreja, a palavra de Deus, uma coisa é fato. Essas pessoas agem exatamente como agem e sofrem as consequências por culpa exclusiva delas.
A própria Bíblia diz isso. Toda vez que eu vejo essa situação, nunca me sai da cabeça, né? Quando Deus foi confrontar Adão pelo seu pecado. E vocês lembram em Gênesis? Qual foi a resposta de Adão? Não, não, não. Eu fiz errado porque a mulher que o Senhor me deu é que me deu o fruto. Então ele culpou a mulher e culpou Deus ainda. Então é esse que é o problema. Podem tentar fazer de tudo para falar, não, são os seus pais, é fulano, é ciclano, são os religiosos, né? Parece meio uma teoria da conspiração, né? Mas no final das contas, a Bíblia é sempre clara, a palavra de Deus é sempre clara. O problema dessas pessoas são elas mesmas. Elas dão vazão para o seu pecado. E aí quando vem as consequências, elas querem culpar outra pessoa, porque é típico do ser humano isso. O ser humano em si se sente desconfortável de ter que admitir o seu erro. Então o primeiro passo dele é isso. A Bíblia não diz que o erro do nosso pecado, né, o erro das nossas más atitudes, as consequências das nossas más atitudes, pode ser transferível para outras pessoas. Não. Você é o culpado de você estar vivendo as consequências das suas más atitudes. Então, para sintetizar, pessoal, e finalizar aqui, os dois pontos principais do porquê você não deve dar um pingo de atenção para essas pessoas que reverberam esse discurso anti-religião, né? Até dentro da igreja, tem muitos aí dentro da igreja que ficam com esse papinho, né? Que não leva a lugar nenhum. São dois pontos cruciais, né? Que obviamente você vai ver e você vai perceber que você não deve levar a sério. Primeiro, essas pessoas não sabem o que é religião. Você vai perguntar para ela o que é religião, ela nunca vai dar a explicação que eu dei aqui para vocês. Porque elas nunca foram atrás. A maioria, a esmagadora maioria, só reverbera esse discurso porque parece para ela que é bonito, né? É um meio justificável para cometer os seus erros e ficar terceirizando a culpa. Mas ela em si não sabe o que significa religião. E como é que você pode falar mal de alguma coisa que você não sabe o significado dela? E o segundo ponto crucial, pessoal, são os frutos podres dessas pessoas. Quando você vai ver quem fala esse tipo de discurso, né, anti-religião, a pessoa é um desigrejado, é um desviado, é um ateu, é um frustrado, né? É um invejoso, é um ativista político, né? É um embriagado de ideologia humana, né? Faz parte de uma falsa religião, né? Uma falsa crença. Então, como é que você vai levar a sério esse tipo de pessoa? Como é que você vai levar a sério? E essa é uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Como é que você vai confiar, ok? Uma parte dessa sua vida, que é a parte espiritual da sua vida, em uma pessoa que, primeiro, não sabe do que está falando e, segundo, não tem moral nenhuma para falar a esse respeito. Então é simples, você não tem que ficar ouvindo essa gente. E é por isso, pessoal, que eu finalizo esse vídeo com um bordão, né? Parece até que virou um bordão aqui no canal, mas não é, pessoal. É porque é tão recorrente que eu nunca me canso de falar isso. Tomem cuidado com o que vocês ouvem e com quem vocês ouvem. Nem todo mundo que se diz boa pessoa é boa pessoa. Nem todo mundo que se mostra para vocês com bom intento realmente tem bons intentos. Essas pessoas, na realidade, elas têm ódio de quem quer viver uma vida de maneira correta, de quem quer viver a vida com uma opinião diferente da dela. Na verdade, ela tem ódio. E aí, ao invés de admitir isso, ela expressa como? Terceirizando a culpa, né? Criminalizando algo que não é errado, né? Imputando crime naquilo que é uma coisa boa, querendo destruir aquilo que edifica as pessoas. Então, pessoal, é sempre o que eu falo.
celebridade gospel, né? Essas pessoas elas não têm amparo escriturístico, não têm uma vida de fé realmente madura para poder falar para você, né, a respeito de religião, do que é moralmente certo ou errado. Então tomem cuidado com essas pessoas. Não fiquem indo na onda, né, do oba-oba, né? Ah, eu repito porque tal fulano falou, e se tal fulano acertou uma vez, talvez ele vai acertar de novo. Pesquise, vá atrás. A vida do cristão, meu querido, sabe o que é? É Bíblia. A vida do cristão é pautada pelas Escrituras. Não porque alguém falou alguma coisa, alguém mandou um discursinho bonito por aí. Não. A vida do cristão é pautada pela Bíblia Sagrada. E você deve, quando você tem dúvida, ir atrás do que a Bíblia fala a esse respeito. E isso, pessoal, é com qualquer um, é com o líder da sua igreja, é com o que você vê em situações fora da igreja ou dentro da sua casa. Paute a sua opinião não pela opinião dos outros, mas pela opinião de Deus, que são as Escrituras. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um gostei. Se não gostou, pode deixar também um não gostei. Compartilhe se você gostou desse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e Deus abençoe.